num eventual governo seu, muda o leme? Ou o caminho é esse que o Meirelles toca, por exemplo? Olha, o caminho, como eu botei na mesa para o Paulo Guedes, nós queremos uma inflação mais baixa possível, quem não quer, tá? Nós queremos uma taxa de juros razoáveis, né? Não absurdo como tínhamos há pouco tempo. Queremos um dólar que não prejudique quem queira exportar, nem quem queira importar, é o tripé macroeconômico. Temos que diminuir a nossa dívida interna, é outra coisa, mais do que hercúlea, né? Nós devemos terminar esse ano com uma dívida próxima a 4 trilhões de reais. Metade hoje em dia do nosso orçamento basicamente é para rolagem e pagamento de dívida. E eu perguntei ao Paulo Guedes, como é que a gente pode diminuir isso daí? Porque quem vai diminuir sou eu. Eu sou ali aquela pessoa, né, que estou dando sintomas, o médico é ele que vai operar isso daí. O Paulo Guedes será o seu ministro da Fazenda. Ele será o homem da economia. Poderia ser uma mulher também, antes que me critique, né? Daqui a pouco me pergunta, não tem mulher. Se aparecer, vai aparecer, com toda certeza, já tem gente em vista, vai compor um possível ministério. Mas o homem que vai operar vai ser ele. O que nós conversamos também? Quando fala em privatizar, privatizar o Banco do Brasil. Eu perguntei a Paulo Guedes, quem vai financiar o produtor rural e com que taxa de juros? Porque o produtor rural levou uma pancada do Fundo Rural, agora há pouco do Supremo Tribunal, está bastante adiantado no Senado um projeto que interessa para muitos governadores, é acabar com a Lei Candir para exportação de commodities, querem cobrar inclusive a água usada pelo produtor rural, e daqui a pouco vão cobrar pela chuva e pelo vento que semeia, que espalha o pólen pela plantação do cara. Vão matar o nosso agronegócio, que é uma das poucas coisas que está dando certo na economia. Então quem vai operar tudo isso vai ser o homem da economia, que não é da economia. Eu pretendo, caso chegue lá, fundir o Ministério da Economia e Planejamento, para evitar, o que hoje em dia, o que acontece? Um partido indica o Ministério da Fazenda, o outro do Planejamento, briga. Um partido indica o Ministério da Agricultura, o outro do Meio Ambiente, briga. Nós vamos fugir disso. Além de fundir esses ministérios, a indicação tem que ser técnica. Não vai conseguir apoio do Congresso. Eu acho que vamos conseguir sim, porque essa forma de fazer política, como temos visto ao longo dos últimos anos, não tem como continuar. Marcos Souza, os ouvintes da Jovem Pan têm que prioridade nas perguntas ao candidato Jair Bolsonaro? As maiores perguntas, candidato, são sobre justamente o que o senhor falou agora, composição do governo e governabilidade. Como o senhor pretende ter maioria na Câmara, sendo que o senhor não é muito conhecido por ser muito político, pelo contrário. Como vai falar com o Congresso? Até essa pergunta é recorrente em qualquer lugar que eu vou, né? Respondo da mesma maneira para você. O que dá a entender da tua pergunta é, se não for pelo toma lá da cá, não tem como governar o Brasil. Agora, quem acha que nós estamos sendo governados, ou que fomos governados pelo PT, o Brasil afundou. É violência, a economia não vai bem, a inflação está muito mais baixa pela perda do poder aquisitivo ou por uma falta de emprego do que por medidas adotadas pelo governo. E quem está lá vendendo a sua banana lá no armazém, né, ele até vende o preço, muitas vezes de custo, para não apodrecer na prateleira. Tá, ok? Então, essa questão tomar lá da cá tem que deixar existir. Se me permite aqui, eu até perguntei outro dia, né, falando sobre ciência e tecnologia. Eu perguntaria aos nossos ouvintes, quem é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia? Mais de 90% não sabe, como eu não sabia quando foi feita essa pergunta para mim há 2, 3 meses. Então, uma área importantíssima, vital para qualquer país, que é ciência e tecnologia, nós temos um homem lá que não sabe a diferença entre gravidez e lei da gravidade. E eu conversei com o Marcos Pontes, o astronauta. É um homem que atualmente trabalha na NASA, está voltando para o Brasil, quer participar do futuro governo, seja como for, mas na ciência e tecnologia, com exemplos vindo de fora para dentro, diz que nós temos que ter aqui o embrião de um Vale do Silício, como o americano tem, e vendo aqui, como fiz uma viagem há pouco aqui para a Ásia, estive no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, são países que não tem nada perto de nós, agora que são potências graças a isso. Eu entendi, deputado Bolsonaro, mas é o seguinte, a pergunta do ouvinte tudo bem. Essa característica. O senhor não tem no seu perfil hoje um perfil de composição partidária. Eu vou me aliar com esse daqui, com aquele ali. Não é do seu perfil. Sim. E a pergunta do ouvinte é o seguinte, eu elejo o Bolsonaro e como é que eu governo se eu não tenho apoio no Congresso? Agora, o que é governar? Olha só, eu estava no PP há pouco tempo. O meu partido é um dos mais envolvidos em desmandos na Petrobras. Essa governabilidade que os governos últimos têm conseguido é nessa base, toma lá da cá. Eu tenho um grupo de aproximadamente 40 atuais deputados federais em Brasília. Outros chegarão o ano que vem. Eu acho que a gente vai ter uma base de no mínimo 100
para a gente começar esse tipo de negociação. São parlamentares que não querem o toma lá da cá, que querem participar do governo com indicações técnicas, para que nós possamos realmente ter política séria para o Brasil chegar a um local de destaque que ele merece, porque nós temos tudo aqui. O que falta no Brasil? Nós temos aqui a questão, nosso subsolo riquíssimo em minérios, terras agricultáveis, área para turismo, o Brasil, o povo humilde que está aí, trabalhador. Nós temos tudo para dar certo. Por que não dá certo? Graças a uma minoria, sim, de políticos que estão lá há décadas que contaminam os demais. Esse tipo de fazer política é diferente. Estamos botando no papel um super pacote de propostas para nós apresentarmos e ter o apoio de todos. E não é uma proposta que o povo vai sofrer, muito pelo contrário, como por exemplo, desregulamentações, desburocratização. A questão ambiental é seríssima no Brasil, é tratado de forma xiita e não de forma racional. Vem agora, o governo Temer está trabalhando nesse sentido, para você criar parques marítimos, além do que nós temos no Brasil aqui. Uma área enorme, né? Só de reserva indígena, nós temos uma área maior que a região sudeste. Vamos botar na cabeça, não, subir de um avião aqui, Sudeste, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Uma área maior do que essa, são reservas indígenas. Se você for botar no papel ali, parques ambientais, estações ecológicas, área de proteção ambiental, que nós queremos proteger o meio ambiente, mas da forma como está proposta, quase metade do território brasileiro está inviabilizado. E vão inviabilizar agora a nossa costa marítima também. Essa é a política que nós queremos? Deixa eu emendar a pergunta do ouvinte com outra questão. O senhor disse que o senhor tem um grupo lá de 40 deputados. Isso não dá 10% da Câmara. É muito pouco. E o senhor vai enfrentar uma eleição em que, para alcançar o Brasil, precisa de rádio e televisão para que as pessoas ouçam o que o senhor tem a dizer. Com o seu PSL, o senhor pisca no ar. Vai começar o horário eleitoral, pum, é meio Enéas. Vai aparecer e sair. Eu vou ter metade do tempo do Enéas. Pois é, e aí desse seu jeito, o senhor vai compor com quem, deputado Bolsonaro? Com ninguém. Com ninguém. Tá? Para compor da forma como se compõe atualmente, por exemplo, tem um partido X aí, eu não quero falar o nome para evitar polêmica, já tem o pré-candidato, diz que tem 7 partidos com ele. Você sabe o que ele conversou com os donos desses partidos? O que foi loteado? Ministério, estatais, bancos oficiais, diretorias. Mas a quem o senhor se refere, deputado Bolsonaro? Sem mimimi. O PSDB, o Alckmin, por exemplo, tá com 7 partidos. Outros, né, também tem partidos com eles. São os que têm chance ali, não foge do Alckmin, da Marina, o Ciro correndo lá por trás, lá fora. Não vai fugir. Mas alguém apoiado pelo PT e eu, não vai fugir desse ciclo. O governador Alckmin, com 7 partidos, vai ter 10 minutos de televisão, 8 minutos de televisão. O senhor vai ter 5 segundos. Mas olha só, nós temos as mídias sociais hoje em dia que estão falando mais alto. Quem diz que está comigo dificilmente muda. Tá? Mais massacrado do que eu pela grande mídia não existe nesse atual quadro aí. Qualquer negocinho o pessoal potencializa. É o caso do Frota, inclusive, que eu sou amigo dele. E não ofereci para ele isso de forma séria, porque nem teremos o Ministério da Cultura. Então, essas questões, quando você começa a ver, então quem está comigo acredita em mim. Ontem em Ponta Grossa foi uma coisa absurda. Você vê as imagens do que aconteceu lá, eu mesmo fico falando, meu Deus, o que está acontecendo? Tá o povo todo na rua. Eu não vou dizer quantas pessoas tinham, mas não tinha ninguém lá. De forma involuntária, todos voluntários. Então isso vem acontecendo, é um fenômeno, tá? E eu tenho, o que eu tenho falado, desacredito. Inclusive, olha só, até vou adiantar uma pergunta que muitos de vocês fazem, né? Deputado, como é que o senhor vai se eleger sem mentir? Que é muito comum na política mentir. Eu falo, se é para mentir, não vou me eleger. E ponto final. Qual vai ser seu plano de governo? Vai ser um enxuto e vai ser, às vistas de quem o lê, o pior possível. Por quê? Vai ser verdadeiro. Os planos de governo hoje em dia são feitos, né? Como você faz um programa eleitoral televisivo com marqueteiros pagando milhões de reais ou dólares lá fora. Para você, no Paraná, ao ler aquele plano de governo daquele candidato, você achar que maravilha, só que acabou a eleição, ele bota no lixo. Quem pode ter um bom plano de governo, mentiroso hoje em dia, quando se você tem, vai ler do outro lado da linha, vai ver o seguinte, o Brasil nos últimos anos tem terminado o ano, depois das despesas obrigatórias, devendo mais de 100 bilhões de reais. Não tem como você dizer que eu quero construir isso, aquilo, aqui, lá ou acolá. Ou você parte para a iniciativa privada, está junto contigo, ou você não tem. Agora, botar no papel e fazer as imagens bonitas é aquela pessoa que se maqueia. Tá, se cai uma chuva, acabou. Acabou as eleições, acabou. Então nós vamos fazer exatamente isso, mostrar a verdade para a população. Marque, ouvintes. Bolsonaro, muita gente perguntando aqui, você está na terra do juiz Sérgio Moro, e ele propôs nessa última segunda-feira cobrar dos candidatos à presidência
que se posicionem sobre a prisão em segunda instância, que os candidatos poderiam, inclusive, discutir, propor uma PEC. O senhor, como presidente, pensa em fazer esse debate? Olha, há mais de 2 anos eu falo sobre essa prisão em segunda instância. Inclusive, se você combinar com o fim do foro privilegiado, que eu falei, talvez, deixar bem claro, talvez eu seja o único parlamentar a votar contra o foro privilegiado. Talvez. Por quê? Se for para a primeira instância e você acabar com a prisão em segunda, o deputado vai lá para a primeira instância e até chegar a última, que vai ser o próprio Supremo Tribunal Federal, vão ser lá 30 anos. Tá? O parlamentar já morreu com toda certeza no tocante a isso aí. O deputado Onze Lorenzoni, se não me engano anteontem, apresentou uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, para que a prisão seja efetuada após a segunda instância. Agora, vai depender de uma maioria qualificada no parlamento. Com todo respeito, tem 11, assinei, ele me colocou como coautor nessa proposta, mas dificilmente isso vai andar dentro da Câmara, até que tem muito parlamentar, que nem eu nem você sabe, mas que está envolvido nessas falcatruas, né, mais conhecido hoje em dia, mais importante, a questão da Lava Jato. E ele não quer, ele não vai aqui assinar o próprio atestado de óbito nessa questão. Mas o Bolsonaro como presidente vai apoiar isso? Vai lógico, trabalhar para isso? Eu apoio como parlamentar, tá certo? O próprio Francisquinho apresentou um projeto que eu estou apoiando para acabar com aqueles privilégios de ex-presidente, tá? E, da minha parte não tem problema, estamos trabalhando nesse sentido. E a prisão tem que ocorrer em segunda instância, porque caso o Lula, por exemplo, consiga um HC definitivo no próximo dia 4, vai ser questionado o Supremo Tribunal Federal para modificar o seu entendimento em prisão em segunda instância, que hoje em dia, com a mudança de alguns votos, sabemos claramente que a prisão em segunda instância deixará de existir. Com esse caso, o Lula tem tudo para acontecer. E daí, a impunidade vai se fazer presente. Daí, otário é quem não é corrupto no Brasil. Há uma leitura que é feita pelo seu eleitor, principalmente esse eleitor engajado, que é uma característica do apoiador do Bolsonaro. Ele vai para a rede social, ele toma lado, ele vai para o pau, como a gente costuma dizer. Há uma imagem que se tem do Bolsonaro, que o Bolsonaro no governo ele vai ter pulso firme e vai enquadrar, e vai mandar, e vai pegar e vai fazer a coisa na base da força.